Som. Glória a Deus. Som. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma noite, muito felizes de estar junto com vocês, para glorificar e louvar o nome do Senhor. Hoje o Espírito Santo deu uma mexida aqui e como filhos obedientes nós seguiremos no fluxo das ordens do Espírito Santo, mas não vamos deixar de adorar, não vamos deixar de declarar e profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, uma palavra vindo da parte de Deus. Estaremos aqui reunidos, adorando, cantando. Se você quiser, deixe uma mensagem, um comentário, o pedido de alguma canção. Manda para os amigos, manda para o grupo da família lá, convida todo mundo, porque a palavra de Deus diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele se faz presente. E só nessa mesa nós já somos mais do que isso. Então eu tenho certeza, eu não só creio, eu sei que Ele já está aqui, recebendo o nosso culto, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração, o nosso bem-vindo para você. Que Jesus possa abençoar a sua vida. Eu me faço muito bem acompanhada aqui pelas diaconisas e elas vão falar com você agora. Som. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para alegar o coração de vocês. Entramos aqui para receber a palavra dentro do seu lar. Fica aí até o final que tu vai receber bênção de Deus nesse lugar, amém? Sou diaconisa Kelly. Estamos aqui para glorificar, honrar o nome do Senhor. Amém. Graça e paz a todos. Eu sou a diaconisa Jaqueline e que você venha deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. A gente tem um convidado especial aqui hoje. Por enquanto você vai estar ouvindo aí o som do que ele faz, uma das coisas que ele faz para adorar o Senhor, mas já você vai ver, porque hoje ele vai deixar uma palavra de Deus aqui para o nosso coração. Vamos adorar o Senhor, diaconisas? Amém. Enquanto o teclado ali adora, antes de nós começarmos a louvar, eu quero deixar aqui uma palavra para o seu coração, para o nosso coração, que está em Romanos, no seu capítulo 8. Eu vou ler alguns versículos para nós. O versículo 35 diz assim: então, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Os sofrimentos, a dificuldade, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? O 37. Em todas essas situações temos vitória completa por meio de quem nos amou, Jesus. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, poderes celestiais. Nem o hoje, nem o amanhã, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá embaixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que verdade poderosa é essa, né, querido? Que existe um amor mais forte do que a vida, mais forte do que a morte, mais forte do que o meu pecado e o seu pecado, mais forte do que as nossas necessidades, que não nos abandona, não é conveniente. Esse é o amor de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que pode uma mãe
vir a se esquecer do filho que amamenta, mas o Senhor, Ele não esquece, nem de mim, nem de você. A gente quer começar essa noite com essa verdade sobre esse amor de Jesus, que não é só um amor de palavra, ele foi provado lá na cruz, quando ele se entregou no meu lugar e no seu lugar. E é por causa desse amor que estamos aqui, e é por esse amor que nós queremos louvar. Adore conosco. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Obrigada, Jesus. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Tu és a nossa força, Jesus. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Oh, glória! Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu.
sem ti, Senhor. Só tua presença aqui me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença aqui me basta. Eu te levarei por onde eu for. Oh, aleluia! Quanto mais rápido nós entendermos essa verdade de dependência no Senhor, mais fácil a nossa vida fica. Porque a Bíblia diz assim, que se nós que somos maus, somos capazes de dar coisas boas aos nossos filhos, imagina o Pai Celestial, que nos deu o seu único filho, não nos dará com ele todas as outras coisas? Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Entregue a tua vida, entregue o teu coração, entregue as tuas questões, as tuas dores, os seus medos para Ele. Fala: Jesus, toma, pega, seja o Senhor disso, que você vai ver Ele cuidando de você. Ah, Diaconisa, é um passe de mágica. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de uma vida de comunhão com Jesus, onde Ele é o Senhor. E querido, Ele cuida e Ele sabe cuidar muito bem. Eu quero dar boa noite aqui para Esmerinda. Tem um rapaz aqui também que o nome dele está como futebol. Evani, Lisa, algumas pessoas que já estão com a gente. Nós estamos muito felizes de te conhecer, de ter você junto com a gente nessa live adorando ao Senhor. Nós somos a Igreja Atmas, localizada no Rio de Janeiro. Tem gente de Minas Gerais aqui, pastor Leandro. No Rio de Janeiro, em São João de Meriti. Nosso pastor é o pastor Jorge, pastor Leandro. E nós estamos aqui para cultuar o Senhor junto com você. Glória. E profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, que há esperança, porque Deus é o mesmo, Ele não mudou e Ele faz, querido. Glória. E Ele faz. Nessa hora eu vou pedir a diaconisa Kelly para estar orando pela sua casa, pelos seus filhos e seu marido, a sua esposa. Que o Senhor Jesus possa entrar dentro da sua casa. Diga aí onde você estiver: sim, Jesus, pode entrar, porque Ele é educado. Ele só entra onde Ele é convidado. Então diga: sim, Jesus, entra. Vai lá na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto, na varanda. Entra. O meu filho, Jesus, o nome dele é esse. Meu marido, minha esposa. Fala com Ele, que Ele vai tocar em você. Ele vai tocar na sua família. Vamos orar, diaconisa? Senhor do meu Pai, Senhor, vem encontro de Ti, Senhor. Que o Espírito Santo vai entrar dentro da sua casa, dentro do seu lar, Senhor. Que o Senhor venha dar livramento sobre essas pessoas. Que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha proteger, Senhor, da bala perdida, de assalto, atropelamento, Senhor. Que o Senhor venha cuidar dos caminhos que vai andando, Senhor. Vai libertando, vai salvando, vai curando. Porque quem dá a última palavra é o Senhor, quem determina é Ele. Quem tira Ele é o Senhor. Senhor, vai em encontro, Senhor, desse jovem, desses adolescentes que não tem força, Senhor, de colocar o pé na igreja, não tem força de entrar numa igreja, Senhor. Vai em encontro deles, Senhor. Vai em encontro deles, Senhor, também. Das esposas, dos esposos também, que não tem força também, Senhor. Hoje a gente não entende o que a gente passa, a gente não entende os processos que a gente passa. Hoje pode estar tudo de cabeça para baixo, hoje pode estar tudo bagunçado, mas o Senhor,
Ele coloca tudo em ordem, no lugar. Ele muda o cenário, Ele coloca tudo no lugar. Senhor, vai repreendendo, Senhor, toda inveja, todo olho grande, toda macumbaria, toda feitiçaria, trabalho que fizeram contra o seu casamento e falaram que não ia ter mais jeito, que era para a morte. Fizeram macumba lá no cemitério, rasgaram o seu nome no papel, colocaram bonequinho lá. Mas o Senhor manda dizer nessa noite: eu vou desfazendo todo o trabalho contra a sua vida. Aqueles que desejaram a sua morte, o Senhor manda dizer: eu vou desfazendo todo o trabalho contra a vida de vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, vai em encontro, Senhor, desse jovem que hoje está no tráfico, mas não tem força de sair nesse lugar. O diabo, ele não está brincando. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir família. O diabo não está satisfeito com família feliz. O diabo, ele quer destruição. O diabo, ele quer sangue. Ele quer destruir familiares. Mas quem dá a última palavra é nosso Deus. Ainda existe vida. Ainda há esperança. Ainda existe vida para essas pessoas. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vai em encontro daquelas prostituições, Senhor. Vai em encontro, vai entrando lá dentro daquele lugar. Vai limpando aquela sujeira. Vai limpando aquilo lá tudo, Senhor. Vem resgatar as pessoas que não têm mais vida. Vem resgatar pessoas que não têm jeito. Aqueles que falam que não tem mais jeito, que é para morte. Não é para morte, não. Porque enquanto tiver uma mãe, um pai orando pelo filho, pela uma filha, pelo esposo, pela esposa, quem dá a última palavra ao Senhor não é o diabo, não é o homem na terra, é o nosso Deus que a gente serve. Então coloco eles na sua proteção. Venha cuidar. Não desiste de orar. Não desiste de clamar. Não desiste de pedir ao Senhor socorro. Levarei meus olhos para o alto. O meu socorro vem do Senhor. Vem lá do céu. Quando você estiver em socorro, quando você estiver desesperada, olha para o céu, foca para o céu, olha para Jesus, me socorre, porque Ele vai ouvir o seu clamor e vai ter libertação dentro da sua casa. Vai ser um culto de ação de graça e vai ser um lindo testemunho. Hoje pode ser dor, mas amanhã é testemunho para você, em nome de Jesus. Oh, glória! Querido Wesley, o Wallace Gomes, nosso mano, sejam bem-vindos, querido, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. A diaconisa Kelly estava orando. Na minha cabeça eu só estava cantando assim: ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as desistências digam que é para desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. É, querido, a última palavra é do Eterno, é do Senhor Jesus. Nesse mesmo foco de oração, eu vou estar orando pela sua vida. Vamos orar por cura, porque o nosso Deus, todas nós aqui somos testemunho de cura, de que Deus faz. A gente tem a mãe da Jaque que Deus curou do câncer. E ficar aqui, quantos livramentos de morte que Jesus já deu. Meus irmãos que estão aqui nos bastidores, que são pastores, que foram livrados, que Deus restaurou saúde. E Ele é o mesmo Deus que devolveu a visão ao cego, que ressuscitou Lázaro, que abriu o mar, que parou. É o mesmo Deus que está aqui, que está aí e que pode tocar em você. Vamos orar. Senhor Jesus, diante da Tua presença na qual nós estamos, nós viemos, Senhor, apresentar diante de Ti a vida desse irmão, dessa irmã que está junto conosco, Senhor, nesse ao vivo. Nós entregamos ele nas Tuas mãos, ela nas Tuas mãos. Senhor, quantas pessoas a medicina desenganou, deu um decreto de que vai viver assim até o fim da vida, de que tem um tempo curto de vida, mas a última palavra está na Tua boca, Senhor. De Gênesis a Apocalipse nós podemos ver o Senhor fazendo, refazendo. Na minha vida eu já vi o Senhor fazer e refazer, porque não
não há difícil e não há impossível para o Senhor. Então essa enfermidade não é nada, o câncer não é nada, a diabetes não é nada, essa pressão desregulada não é nada. Senhor, toca nesse homem, nessa mulher, do alto da cabeça, Senhor, até a planta dos pés, que a febre vá embora, que as dores vá embora e que seja para a glória do teu nome, Jesus. Porque não é no meu nome, não é no nome da Kelly, não é no nome da Jaqueline, nem do pastor Leandro, é no nome do teu filho Jesus, nome que foi exaltado sobre todo nome. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade. Por isso, nessa noite, nós damos uma ordem a todo espírito mau que traz doença, que traz morte. Saia dessa vida, saia dessa casa, em nome de Jesus. Que haja paz no seu lar, que a cura do Senhor chegue na sua casa, na sua vida. Receba, querido, creia, porque o Senhor é poderoso para fazer. Diaconisa Jaqueline. Glória. Nessa mesma ligação, eu quero deixar em Salmos. Eu amo esse livro, gente. Diaconisas, eu amo. Não sei vocês, mas eu amo. Que é Salmos 139, que fala que o Senhor te sonda e te conhece. O que eu quero dizer para mim e para a tua vida? Independente do cenário que você esteja passando, cenário que você esteja vivendo, e às vezes nós nos deparamos e falamos assim: será que Deus não está nos vendo? Será o que eu estou passando, o Senhor não está comigo? E esse versículo fala: não, nosso Deus, Ele está do nosso lado, Ele está nos esquadrinhando da cabeça às plantas dos pés. Ele nos sonda, Ele me sonda, Ele te sonda, Ele te conhece. Ele só quer que nós nos prostremos diante dEle e fale para Ele o que nós precisamos e necessitamos. O que você precisa nessa noite? Qual é o socorro que você precisa? O que você precisa do Senhor? Fala para Ele aí onde você estiver. Pode estar sentado num sofá, pode estar numa cadeira, pode estar numa cama. Onde você estiver, fala: Senhor, me socorre, me sonda, me ouve. Porque o Pai, Ele conhece todos que são filhos dEle. E você é filho do Senhor. E todos nós que temos um Pai, Ele cuida, Ele zela, Ele guarda. E o Senhor te ama. O Senhor te ama, querido, querida, amada do Senhor. Você não está só. Aprenda a extrair de dentro de você quando a dor está te consumindo. Aprenda a adorar esse Pai. Ah, mas eu não sou evangélica. Mas você tem fé? Você conhece esse Deus? Então somente adore. Deposite a sua confiança no Senhor, porque só Ele é o nosso socorro, só Ele é o nosso amigo verdadeiro e fiel. Não há outro Deus que sabe e conhece melhor. É bom ter amigos, como eu tenho aqui amigas, é bom conversar, é bom falar, né? Só que o Senhor, Ele está aí do seu lado. Ele te sonda no mais profundo do seu íntimo. Ele entra onde ninguém mais pode entrar. Então permita que o Espírito Santo entre dentro do seu coração nessa noite e faça a transformação que você precisa. Então fique com essa palavra em nome de Jesus. Você tem um amigo. Você não está só. Amém? Vamos adorar aqui esse hino aí? Você nem está no meu tom. Está no meu tom? Por toda a minha vida. Sim, Jesus. Oh, Jesus. Ó Senhor, te louvarei. Sim. Pois teu fôlego é minha vida. E nunca me cansarei
que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova. Obrigada, Jesus, todas as vezes, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Oh Senhor, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. É Ele no controle, sempre. Tu dá ordem às estrelas e ao mar o seu limite. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Creio não tenho olhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, recebe cura, nem cura. Não há que fique de pé diante de nós, em nome de Jesus. A tempestade se acalma. Não está aquele que tudo criou, pois a palavra é pura. E tudo para si ele crê. Não há olhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, não há nem culpas que ninguém se diante de nós. E a tempestade se acalma. Não está alguém que tudo criou, pois a palavra é pura. E tudo para si ele crê. Oh, glória! Já se receba a cura em nome de Jesus. Glória a Jesus, querida. O Senhor te toque, te alcance. Seja hoje o último dia dessa enfermidade te assolar. Em nome de Jesus, receba a cura do Senhor. Que coisa linda. A verdade constante nessa oração. Não há ferrolho, não há portas, não há enfermidade, não há acusação, não há tempestade que fique de pé diante do Senhor Jesus. Já quando ele me fez lembrar daquela cena, os discípulos do lado com Jesus embaixo, a tempestade, o mar, o vento, eles foram lá, Jesus. Querido, Jesus não precisou fazer força, ele não precisou gritar, ele só vento e tudo se acabou. Esse é o nosso Deus. Uma palavra da boca de Jesus faz o mar se acalmar. A gente só precisa confiar. Aleluia. Nós queremos nessa
convidar para vir cá, já que não é já e ele vai estar deixando uma palavra do Senhor no seu coração, que ele tem que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa. Querido, a gente tem um termo que a gente fala assim, ó, come e bebe, porque a palavra de Deus é comida, é pão, é água para a tua alma. E às vezes a gente acha que precisa de coisas, mas a gente precisa de Jesus. Então coma e beba, que é de graça, e vem da fonte da água da vida, que é o Senhor Jesus. Seja abençoado através dessa palavra, amém? Pode vir para cá. Boa noite, gente, a paz do Senhor. É um privilégio muito grande estar aqui, reunido entre amigos, nessa noite de sábado. Gostaria de deixar uma pequena palavra, serei rápido, não vou enfadar. Está em Salmos 46, Salmos aí de novo. Versículo de 1 a 5, né? Salmo 46, muito conhecido, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que as montes se transportem para os meios do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Aleluias. E ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Quero destacar esse de número 5. Deus está no meio dela. E ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Embora hoje, tradicionalmente, seja considerado um dia de festa, sábado, muita gente está festejando por aí, né? E não tem nada de errado nisso, né? Muita gente está com a sua família, está no cinema, no shopping. Existem certas pessoas que nesse sábado está triste em casa, está sozinho. Nessa hora, a gente precisa do Deus que nos ajuda. Esse salmo, ele relata que Deus ajudará ao romper da manhã. O que é ser ajudado por Deus? Quando a gente ajuda uma pessoa, alguém, nós estamos dando uma força para a pessoa continuar a fazer o que ela está fazendo. Exemplo, nós vamos pintar a nossa casa e precisamos de ajuda de alguém para pintar a casa conosco. Isso não quer dizer que a pessoa vá assumir a responsabilidade de pintar a casa enquanto eu vou ficar sentado no sofá vendo TV. O que é a ajuda de Deus? Ele ajudará, quer dizer, você vai continuar fazendo um esforço e Deus vai estar contigo lá pintando a sua casa. Esse salmo, ele fala, Deus a ajudará ao romper da manhã. Porque em certas situações nós precisamos da ajuda de Deus na nossa vida. Nós precisamos, porque às vezes a dificuldade ou o desafio é muito grande. Então nós precisamos e Deus nos ajuda. Mas essas situações não vão cessar. Deus vai te ajudar a passar por ela. Deus vai estar contigo no meio dela. A Bíblia relata vários fatos em que Deus ajudou
pessoas a passar por situações, mas a pessoa não ficou isenta de sofrimento nem de dor. A Bíblia fala de 3 jovens que foram lançados dentro de uma fornalha. Eles não foram livres, mas Deus os ajudou, estava com eles no meio da fornalha. Ou seja, Deus está dizendo assim, eu não vou te abandonar, eu vou estar contigo. Existe um louvor bem antigo da Shirley, que fala sobre isso, né? Se passares pelas águas, eu contigo pisarei. Se passares pelos fogos, eu contigo estarei. Não te deixo, meu filho, onde quer que vá. Ou seja, esse Deus, quando você clamar pela ajuda de Deus, Ele estará contigo, te ajudando a te dar mais força para você caminhar um pouco mais. Eu não sei como está a tua situação hoje, mas eu quero dizer que Deus não te abandonou e Ele não perdeu o controle. Mas quando você pedir a ajuda dEle, lembre-se que Ele vai estar te ajudando e te fortalecendo dia a dia. Por isso, às vezes, nós precisamos pedir, Senhor, me ajuda a caminhar, me ajuda a prosseguir. Está difícil, sozinho eu não consigo. E Deus vai falar contigo, eu estou contigo, eu vou te ajudar. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz, não te mandei eu? Se esforça e tem de muito bom ânimo, porque eu sou contigo para te ajudar. Então, o Senhor é conosco e Ele nos ajuda realmente. Aleluias. Mas, o que eu quero te dizer nessa noite, que existem certas situações que você não ore clamando ao Deus que te ajuda. Ué, como assim? Sim. Existem certas situações, Jaqueline, que nós temos que orar ao Deus que resolve. Quando Deus resolve, é definitivo. É diferente do Deus que te ajuda. Por exemplo, existem situações que não vai acabar na tua vida. Um trabalho difícil, Deus vai te ajudar todo dia, porque tu tem que trabalhar todo dia. Mas quando você se depara com situações que você não tem jeito para você, quando você depara com situações chamadas impossíveis, a tua força foi até ali, dali você não pode mais. Nessa hora, você clama ao Deus que resolve. Oh, glória a Deus, aleluias. Lembra de Moisés, né? Ele fez todos aqueles sinais. Enquanto ele fez os 10 sinais, o Deus que ajuda estava com Moisés. Mas chegou uma hora chamada definitiva na vida dele, em que ele estava num cenário de que não tinha mais jeito. Imagine comigo. Ele estava no deserto, com um monte de ex-escravos, pessoas que não eram treinadas para a guerra, pessoas que não estavam preparadas para fazer uma caminhada tão longa. Dentro deles tinha animais que eles tinham que levar, tinha as coisas da casa deles, tinha idosos, tinha criança. Então a caminhada deles não era uma caminhada rápida, era uma caminhada lenta. Lá na frente eles estavam indo de frente de encontro a um mar. Sem embarcação, não tinha como atravessar, ia atravessar a nado. Situação B. Atrás dele vinha um exército altamente preparado para a guerra. Um exército que estava com sede de sangue. Estavam preparados, estavam indo a todo galope.
Tu acha que aquele exército estava indo devagar? Não, vamos dar um dia de vantagem para eles. Não, estavam indo para capturar todo mundo e trazer de volta como escravo atrás dele. Era uma situação em que o esforço de Moisés de nada adiantaria. Todo o treinamento que ele teve enquanto ele era príncipe do Egito não ia adiantar mais aí. Ainda que ele nadasse aquele mar vermelho todinho sozinho, não ia adiantar. Ainda que tivesse barco ou alguns homens valentes que com ele estavam, enfrentasse o exército de Faraó, não ia adiantar. Nessa hora ele falou com um Deus que resolve. Ei, aleluia, glória a Deus. O grande problema nosso é que quando a gente clama ao Deus que resolve, a gente quer botar a mão no controle em todo o tempo. Como que funciona isso? Vamos supor que eu e Miriam estamos dirigindo um caminhão para viajar pelo Rio de Janeiro. A Miriam é Deus e eu estou aqui no controle. Vai chegar uma hora em que eu vou dar a Miriam assume o volante. Ei, quem é que dirige o caminhão? Dá para dois dirigir ao mesmo tempo? Mas aí que eu vou dar o controle à Miriam. Miriam, assume aí que eu vou dormir. Mas a Miriam está dirigindo, pilotando o caminhão lá, e toda hora eu vou lá e boto a mão no volante. Ai, não vai por aqui, vai por aqui. Quando a gente ora ao Deus que resolve, é da mesma maneira. Quando você entrega as tuas petições e a tua oração ao Deus do volante, você deixa na mão do Deus que resolve. Porque agora é com Ele. Se não pode mais, se você não pode mais, se a situação que tu está vivendo não tem mais jeito, todo o seu preparo não vai resolver, está na hora do Deus que resolve entrar em ação. Glória a Deus, e o Deus que resolve, Ele está aqui nessa noite. Ele é um Deus que não falha. Desde que você entregue na mão dele o que é dele, a direção da situação. Quando os grandes personagens da Bíblia se colocavam em situações desse jeito, que eles não tinham mais como agir, eles jogavam para Deus. O jovem Davi, quando enfrentou o gigante disparou um monte de afronta para ele, combate verbal. Eis que eu vou arrancar a tua cabeça, vou entregar os corvos comer. Davi, muito inteligente, não jogou para o lado pessoal dele, não. Eu vou te encarar que eu sou treinado, não. Tu vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele falou assim, não é mais comigo, não. Essa peleja agora já é outra. A peleja agora é com ele. Aleluia, glória a Deus. Então, é necessário, quando a gente orar, nós definir e separar situações em orar ao Deus que ajuda e ao Deus que resolve. É o mesmo Deus, mas são situações diferentes. Porque enquanto der para eu fazer, para agir, enquanto houver possibilidade humana, é o Deus que ajuda. Porque Ele vai te ajudar. Você quer passar numa faculdade, Deus não vai lá e vai pegar o diploma e vai te dar, porque você é o filho preferido dele. Tu vai ter que estudar sim, né? Vai estudar sim. É o Deus que te ajuda. Quer comprar um carro e você tem condições de pagar as mensalidades, Deus vai te ajudar, porque Ele te honra. Beleza, Ele está contigo, Ele fala assim, eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. É o Deus do cotidiano, é o pão nosso de cada dia.
Mas tem situações, e elas vão acontecer, que você tem que clamar ao Deus que resolve. Quando o gigante for maior, quando o mar vermelho vier, quando a escassez, quando a doença incurável aparecer, clama ao Deus que resolve. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para todos vocês, que um sábado abençoado para vocês. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aí tá aqui, porque tudo faz fundo. Na cabeça de vocês não faz fundo, não, gente? Musical? Na minha faz. Aí tá aqui na minha cabeça. Ele não tarda, não para, não perde. Jesus é bom. Jesus é... Então tu entendeu, querido? A tua parte, a minha parte, a gente tem que fazer. Pede socorro, papai ajuda, sustenta. Mas chegou o impossível, a gente tem pai, né? É com ele. Eu quero nessa noite convidar o meu pastor, que ele vai estar encerrando, fazendo as considerações finais aqui. Desde já entrou um montão de gente, só que tem nome que eu nem sei falar aqui, pastor Leandro, nem sei pronunciar, vou nem tentar. Mas eu quero desde já agradecer a todos que ficaram com a gente. Tem compartilhamento. Muito obrigada. De tempo em tempo, o pastor Leandro vai falar aqui. A gente está junto fazendo live aqui no TikTok e também no Facebook. Então, fica ligadinho para a gente estar junto mais uma vez. Obrigado por estar aqui hoje. Amém. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, somos gratos a Deus pela sua presença. Você que ainda não segue, segue essa página. Nós estamos sempre colocando ao vivo aí lives, pregações, palavras, né, mensagem quase todos os dias. Estamos aí mandando mensagem para a tua vida. Amém? Então que Deus venha lhe abençoar. Eu quero fazer uma oração, né? Agradeço aqui ao diácono André por deixar uma palavra de vitória para nós aí. Obrigado, diácono André, por essa palavra, diaconisa Jaqueline, diaconisa Miriam, diaconisa Kelly, e o quanto nós somos gratos por esse dia maravilhoso. Eu quero fazer uma oração para estar abençoando a sua vida, toda a sua história. Senhor Deus, amado e querido Pai, amigo Espírito Santo, gratidão por cada momento. O Senhor faz e trabalha do jeito que o Senhor quer. O homem faz planos, mas quem tem a última palavra é o Senhor. Obrigado, Senhor, por estar com meus irmãos, por cada louvor que foi entoado. Obrigado pela mensagem a qual o Senhor deu aqui nesta noite. Gratidão por cada momento. Abençoai nossas vidas. Cuida, Senhor, abençoa nossa saúde, protegê-nos do mal. Senhor, repreenda todo infarto, derrame, todo AVC, joga por terra, Pai querido, no nome de Jesus. Repreenda, Senhor, toda a crise do pânico, repreenda toda a depressão, repreenda, Senhor, toda a ansiedade nessa alma, Pai, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Lá em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas chegará o tempo de sorrir. Há tempo de morte, mas há tempo de vida também. Por isso eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida o tempo de vida, tempo de bonança, tempo de alegria, tempo de refrigério, tempo de sorrir, tempo de vencer, tempo de portas se abrirem, tempo de você alcançar o seu objetivo, os seus projetos, seus sonhos. Alcance no nome do Senhor Jesus. Fique com esta palavra, fique com esses louvores, que Deus venha te abençoar de uma forma poderosa. Tenha uma ótima noite, que Deus assim te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Que a graça, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Fique na paz, graça e paz.